estamos aqui com mais um episódio, com mais um convidado especial, que eu vou te falar, a gente já estava tentando marcar há um certo tempo, mas aí a vida estava corrida, afinal de contas, né, meu amigo? Convidado international nesse nosso episódio de hoje. Senhoras e senhores, lhes apresento André Cunha, diretor e CEO aí da 4x4, agora também com uma empresa nova na Inglaterra, cuida de atletas de futebol de alto rendimento, como Gabriel Jesus, ele cuidou, como também o Thomas Bellucci, alguns atletas de MMA, como o Vitor Belfort, e eu sei que está com empresa nova aí também na Inglaterra, aí ele vai, durante nosso episódio, ele vai falar um pouquinho mais. André, obrigado aí, por finalmente nós conseguimos ter marcado aí um tempinho para nós bater um bate-papo, fazer um bate-papo aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço. Saiu, né? Saiu, cara. A gente estava falando em off aqui agora há pouco, estava difícil, mas saiu. Estou felizão, eu agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui e compartilhar. Show, cara. Não, tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional. E para você aí de casa, eu já te dou uma orientação, certo? Assim como eu, posição de aluno, papel e caneta na mão, que com certeza o André vai soltar coisas que com certeza vai te ajudar muito na sua carreira profissional, nas suas condutas do dia a dia. Andrezão, como vovó já dizia, vamos começar pelo começo. Vamos embora. Cara, por que educação física, cara? Por que você escolheu a educação física como profissão? Eu já vou soltar uma pérola, porque eu tive num meio assim, eu tive o privilégio dos meus pais me darem uma qualidade de vida muito boa, né? Desde muito cedo eu mudei para Alphaville, com 2 anos de idade. Então, sempre as escolhas das faculdades da minha turma, dos meus amigos, sempre foi direito, medicina, administração, né? E eu não me dava com aquilo, eu sempre fiz esporte, sempre estava no esporte, mas tinha aquela crença da universidade que vai te dar dinheiro, né? Uhum. Só que eu sempre tive uma mãe que olhou para mim e falou: faz o que você ama, faz o que você ama, faz o que você ama. Mas eu ia nas mesas das famílias dos meus amigos e era: qual é a faculdade que vai te dar dinheiro? Qual a faculdade que vai te dar dinheiro? E aí teve um dia específico que eu falei: não, eu vou fazer, quero fazer, mas eu preciso ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Quanto eu quero ganhar? Eu virei naquela época lá, já nem sei o que eu tô falando, né? Já estou com 40 anos. Aí eu virei e falei: quero ganhar 15 pau. Pau por mês, está maravilhoso. Pau. Se eu for personal, se eu tiver 10, quanto que eu vou precisar? Eu vou ter, com 12 alunos, eu acho que eu ganho 15 pau. Todos os meus amigos têm personal. Se todos os meus amigos forem meu personal, fizerem personal comigo, eu vou ganhar o que eu quero ganhar, não vou morrer de fome, então beleza, eu vou fazer educação física. Então eu comecei, foi interessante porque teve um mix de muita identificação do esporte, porque eu vinha com isso, mas teve uma parte racional financeira também. Eu vivia um pouco desse dilema. Eu até fiquei 1 ano trabalhando antes de resolver, né, fazer faculdade. Depois que eu parei de jogar, que eu decidi que eu não ia tentar jogar mesmo, eu fiquei 1 ano só dando aula de tênis. E aí depois que eu comecei a graduação. Aí depois que eu comecei a graduação, aí eu falei, não, agora eu vou mergulhar de cabeça no caminho que eu vou escolher dentro da educação física. Mas para escolher a educação física, foi desse jeitinho. Caraca, que louco, cara. E interessante, cara, interessante. Racional. Botou ali no papel uma resposta diferente. É legal, Foi. é legal que a gente, os bate-papos aqui, né? Você vai ouvindo histórias diferentes, você vai ouvindo motivos diferentes, e é muito legal. E assim, até muito bacana, né, por parte aí da sua mãe, aí, como você mesmo disse, né? De incentivar o filho a fazer aquilo que ama, né? Porque geralmente é justamente isso, né? Pô, mas educação física, você não quer ganhar É. dinheiro, não, é? Você vai fazer educação física, você não quer ganhar dinheiro, E esse né? dia, cara, Vitor, que eu estava sentado na mesa de uma família, de um amigo meu,
Eu falei abertamente, eu já tinha decidido. E aí eu falei: "Não, eu vou fazer educação física". E aí esse pai desse meu amigo virou e falou: "Mas como você vai ter a mesma vida que você tem?". Ele falou, nu e cru, preto no branco: "Como você vai ter a mesma vida que você tem?". Cara, sai daquilo pra mim. E foi aí que eu virei e falei: "Não, eu vou ter, mas como eu vou ter?". Aí que eu comecei a contar essas migalhas de dinheiro, fazer os catadinhos, falar: "Não, beleza, se eu cuidar de todos, se eu cuidar de personal para todos os meus amigos, eu já tô de boa. Então vamos embora, vou fazer". É, bacana. E como que foi o período da faculdade, cara? Como é que foi essa fase interessante da vida aí de todos nós aí? Como é que foi para você? Sim. Cara, não foi fácil, porque eu já estava trabalhando, né, e conciliar o com a faculdade não é uma tarefa fácil. Eu chegava, estudava à noite, cansado, à noite chegava cansado, não rendia. Então eu falo muito, eu aprendi a estudar de verdade depois da faculdade, sabe, isso Hã. para mim, deixa eu só eu aprendi a estudar de verdade depois da faculdade. E sabe qual foi, por que que eu realmente aprendi a estudar depois da faculdade? Porque eu realmente achei o que me motivava a estudar, porque aquilo fazia conexão com a aplicação prática, com o meu contexto. Porque aí Hum. depois da faculdade, tinha clareza, eu tinha decidido já que eu ia trabalhar com preparação física para tênis, para amador nível. O amador de alto nível é aquele cara que quase almejou jogar profissional, jogava muito bem, coloca um estresse tremendo no corpo dele, mas não tem nenhum tipo de preparo. Ele vai como uma pessoa que joga um tênis super social nem nada, mas na verdade o estresse que ele colocava no corpo dele era quase como de um jogador profissional. Ele ia para a quadra horas no final de semana porque ele ama fazer aquilo, joga bem. E eu falei, cara, isso é um nicho, né? Então essa era a minha essa era a minha ideia. E aí começou a fazer sentido as coisas que eu estudava, né? Antes, quando você está super ali, generalista, não sabe que área você vai fazer, não sabe para onde você vai, pô, estudar a fisiologia, estudar a biomecânica, estudar isso, aquilo, não parece que não conecta com a sua aplicação prática. E aí eu não tinha realmente tanto tesão em mergulhar nos livros e me aprofundar, né? Então, o período da faculdade foi um período assim, literalmente que eu fiz para terminar a faculdade. Porque eu não tinha, mas porque eu não tinha me encontrado ainda como propósito. Então, Hum. essa é uma coisa, eu não sentia motivação para mergulhar nos livros como eu comecei a mergulhar do último ano para frente, onde eu realmente decidi o caminho que eu ia seguir. Tá. E a partir do momento, assim, primeira aí eu gostaria de dividir, assim, essa pergunta em dois momentos, assim, né. Sim, Você não tinha decidido para que caminho que você ia partir, porque de repente você não conseguia enxergar com clareza que seria, e quando você decidiu, quais que foram as suas referências naquele momento ali? sim. Eu não conseguia enxergar com clareza. Assim, para mim, eu trouxe o Lana, para mim ser personal, e não é demérito nenhum, né? Eu fiz vários movimentos interessantes, eu vou contar essas histórias que são muito boas. Mas para mim era uma coisa fácil, não me Desafiava. desafiava, entendeu? Nesse sentido. Mas que eu hoje eu vejo que eu estava completamente equivocado, né. Eu acho que a quantidade que eu estudo para fazer o que eu faço é a mesma quantidade que qualquer pessoa tem que estudar para ser personal, né, não tem diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu é que estava equivocado naquele momento, tá, então era mais em relação a isso. E a sua outra pergunta, cara, teve um momento que foi divisor de águas. Talvez você lembre disso. O Luciano Delia estava organizando com o Coro os fóruns de treinamento funcional, né? E ele trouxe um cara que chamava Todd Norman, um americano. Um desses fóruns estava Todd Norman, Robert dos Remédios, um outro cara, uns caras. E eu assisti a palestra desse cara
Falei, quero fazer. Isso me dá muito tesão. Eu quero trabalhar com atleta, eu quero fazer esse tipo de treino. Isso aí eu preciso me descobrir com isso. E aí eu falei, não, deixa eu entrar na internet. Fui para o Google, procurei, aí eu pus treinamento funcional, só que eu pus functional training. A primeira coisa que apareceu foi Michael Boyle. E aí tava lá, Advances of Functional Training for Sports. E aí eu comprei o livro do Michael Boyle, o primeiro. O livro, e foi meu primeiro mentor à distância, e aí eu me conectei, e o prefácio do livro tem uma conversa entre o Boyle e o Verstegen, e eu já via coisas dentro da sala de musculação que eu não gostava, não me identificava. E no prefácio nesse livro, nessa conversa, ele fala, se a gente tirar o ego, a testosterona e a insegurança da área, a gente vai ser bem-sucedido. E aí eu peguei isso para mim e eu falei, é isso, eu preciso viver sem ego, sem testosterona, né, no bom sentido, e sem insegurança, e aí eu vou conseguir trilhar meu caminho. E eu falei, nossa, o que esses caras falam é muito bom, preciso beber nessa fonte. E aí disso eu preciso viajar para os Estados Unidos, né? É muito do que você falou do cara da Olimpíada, né? Falei, mãe, preciso viajar para os Estados Unidos, porque os caras que eu quero seguir estão lá e eu preciso fazer um curso lá. E aí foi uma grana para eu ir, falou, depois você vai me pagar. E eu fui para o IHP, para o Institute of Human Performance, do Juan Carlos Santana. E foi muito legal, porque já foi super, super divisor de águas, porque era um curso começava no 3 de janeiro. Lá não tinha que ter festa, tinha Réveillon, e realmente, assim, virei essa chave, foi uma virada de chave. Os meus amigos até falam muitos para mim, meus familiares, meus amigos falam, cara, parece que existe um momento onde era um André e depois virou um outro André, porque eu realmente falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero ir atrás. Então, para mim, não importava. Eu já fui fazer curso no meu aniversário, no Réveillon, N momentos onde normalmente a gente escolhe a festa, a descanso, a diversão. Eu estava ripando para ir atrás do que eu queria fazer, né? Por isso que eu falo que o drive, a motivação para ir estudar e para ir buscar foi muito grande. E aí eu fui, me matriculei, não falava bem inglês ainda, falava muito mal, só lia inglês. E aí eu cheguei lá, na sala, tal, já falei, nossa, equipamento, não sei o quê, querendo, né, aquele negócio. Aí sentei, aí o cara me deu E o Juan Carlos é dinâmico, né, cara? Ele é energético pra caramba, né? E você vai Doidão, velho. ver. Aí eu virei pro cara, lembra você até, assim, fisionomia. Aí eu virei pro cara da recepção, ele falou, pode entrar naquela sala lá, o mentorship vai ser lá. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e não tinha ninguém na sala. Caralho. Não tinha ninguém. Beleza, vou esperar aqui. Peguei uma água, fiquei lá. Dali a pouco entra quem? O Juan Carlos. Para mim e falou: isso é ruim. Eu falei: era ruim primeiro. Ele falou: a ruim e só você se matriculou. Choque assim. Aí eu falei: ué, qual é a boa? O que você quiser. Ele virou a cadeira com um encosto na frente, sentou para mim e falou: vou começar. Aí eu gelei, aí eu travei, né? Lógico, eu aqui não falava mal inglês, só tinha eu. O cara já virou para onde você... Eu falei, não sei. Aí ele falou, não, beleza, pega a apostila aí, vamos ler. Aí começamos a trocar ideia e foi muito importante, porque imagina, só ali, tete a tete, o tempo inteiro, sem falar bem inglês. Quanto tempo você ficou lá, André, com essa experiência com o Juan Carlos? 10 dias. Animal. Muito legal, foi uma imersão bem legal, tinha umas nadadoras, então como só tava eu, era muito mais fácil de flexibilizar, acompanhei um monte de atleta, MMA, natação, MMA, eu lembro claramente, então foi muito legal. E aí, último ou penúltimo dia lá, eu acho que foi um folder, eu não lembro o que era, mas tinha alguma coisa em cima do balcão assim e estava escrito Athletes Performance. E aí eu olhei e vi lá dentro do negócio, estava assim, Mindset, Nutrition, Movement and Recovery.
Aí eu virei para alguém e falei, cara, que isso aqui? Ele falou, puta, é um lugar, um centro de treinamento em Phoenix, Arizona. E Falei, Detroit. legal, vou levar isso aqui comigo. Voltei, eu sempre fui muito fuceiro. Eu sou muito fuceiro, sempre fui atrás assim. Voltei, nossa, que mal, isso aqui é muito louco, muito bom. Quero fazer isso aqui. Aí voltei para o Brasil, eu mal dei oi para minha mãe, eu falei, mãe, vou precisar, pode me emprestar, eu te pago mais. Aí falou, não, aí vendi meu carro. Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu vendi meu carro para ir para Athletes Performance, logo na sequência, assim, um pouquinho depois. Aí, quando eu fui, fiquei lá e aí foi divisor de águas. Aí mudou, aí a minha cabeça abriu de uma forma. Eu já estava nessa viagem, dessa primeira do IHP, já estourei na Amazon de comprar alguns livros, comprei uns 5, 6 livros, assim, que para mim já era que eu pedi para ele. E aí eu já estava lá bitolado e comecei. Putz, se deixar, eu vou começar, vou seguir falando sem Vambora, parar brother, aqui, vambora, Vitão. é isso aí. Cara, não, você tá falando coisas aí, cara, que é muito interessante, assim, o meu primeiro livro, assim, que eu li sobre treinamento funcional tal, foi do Boyle, mano. Foi do Boyle. Eu acho que Foi de do muita Boyle. gente foi. Acho Foi o que de muita primeiro, gente assim, foi. que eu tava num momento, assim, cara, que eu tinha acabado de fechar meu estúdio, eu dava aula numa escola, saí também, e eu tava, tipo assim, cara, eu tinha uns 2 personagens ali, mas, cara, sei lá, não tava já mais naquela. E aí, até que veio, aí uma colega me mandou um livro, né? Puta, queria ler uns livros diferentes. Aí uma colega me mandou pra mim o Kindle ainda. Me mandou o Kindle. Sim. Aí agora eu li assim, falei, caraca, aí comecei a ler, eu falei, tipo, nossa, animal. E a minha primeira certificação internacional, voltar ao treinamento funcional, também foi HP, cara. É, Também foi legal. HP. Também foi o Juan Carlos. Muito bacana, cara, muito legal. E aí, E você aí, sabe que teve pode teve falar. uma parada muito boa, assim, muito importante nesse período, porque aí eu estava formado, eu já tinha me formado. E eu via todo mundo também fazendo. Eu sempre tive uma coisa assim, uma predisposição para empreender, vontade de empreender, uma visão de Uhum. empreender. Eu acho até porque eu sempre cresci né, nos Estados Unidos, eles Ambiente. usam muito esse contexto, né? Nature or nurture, né? Aham. Ou é o que você traz com você, ou é o que você desenvolve pelo ambiente. Então, eu sempre tive relacionado com muita gente empreendedora também, né, ao Aham. meu redor. Então, eu acho que desenvolveu isso, fui desenvolvendo também. E aí eu tava nessa de, dar personal em condomínio, puta, vai no condomínio, vai no outro, vai no, puta, aquele coisa. Eu falei, não, eu preciso ter todos os personagens num lugar só, eu quero estar nessa academia, a melhor academia de Alphaville, se eu estiver lá, eu vou ter mais visibilidade, eu quero isso. E aí só que para ser personal na academia, você tinha que ter no mínimo 3 alunos, para poder ser personal. E aí eu Uhum. virei, catei 3 amigos meus, falei, 3 alunos, eu vou cobrar R$ 15 a hora a aula, vambora, vamos embora. Aí peguei 3, só porque eu queria entrar lá dentro. Entrar lá dentro. E aí peguei esses alunos, o Vinícius, o Guilherme, tinha mais um também, acho que era o Gustavinho. E aí comecei a dar personal para eles, fui lá, e aí eu comecei a ver muito do contexto do personal dentro da academia, né? E aí a clareza, o que mais aconteceu comigo nesse momento, eu tinha a clareza de como eu não queria ser. Muito importante na minha carreira. Eu olhava, eu via o grupinho de personal reunido no balcão tomando um cafezinho. Eu via o personal sem uniforme. Eu via o personal sem planilha. Eu via todos os exemplos que eu só ia anotando no meu caderninho falando, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos para Athletes Performance, e eu respirei aquela mentalidade de você ser Uhum. bom e fazer bem feito em tudo. Né? Lá o Mark Verstegen falou assim, here we peace excellence, tipo, a gente mija excelência. O cara usou essa frase. E aí eu virei, voltei para o Brasil e falei, não,
eu quero isso, eu quero respirar, eu quero que as pessoas, falam até hoje isso para minha esposa, eu quero transpirar, eu não quero falar. Eu quero que as pessoas sintam, só pelo meu jeito de viver, eu quero que elas entendam quais são os meus valores e a minha forma de ser e o meu profissionalismo. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com um uniforme. Eu falei, a primeira coisa que eu quero é ter um uniforme, eu quero ter um tablet para ter minhas planilhas, e eu não vou, enquanto todo mundo está reclamando que o aluno de personal não pagou, está atrasado, eu vou fazer boleto, vou entregar com a periodização do mês seguinte, e vou fazer um caderninho e vou entregar um boleto para os meus alunos, que eu não vou ter isso. Então, e aí eu fiz isso. E aí todo mundo começou a ver, acho que 2 meses, eu saí daqueles 3 alunos que eu tinha convidado a R$ 15 a hora, já tinha uma carteira de uns 11 ou 12 alunos, cobrando minha hora cheia. E aí todo mundo começou a me chamar de funcionário do mês do McDonald's. Fazer piadinha, funcionário do mês do McDonald's. E quanto mais os caras faziam, mais eu falava, nossa, eu tô no caminho certo, porque eu tô realmente me destacando, eu tô virando a bolinha amarela no meio das bolinhas brancas. Então aquilo chancelava para mim as escolhas que eu tinha feito. E aí eu virei e falei, primeiro foi no momento que eu decidi, falei, nossa, vou fazer uma tatuagem. E que eu gravei uma tatuagem gigante nas costas, que o significado dela era comprometimento, responsabilidade e humildade, que foram os 3 valores que eu decidi, que eu falei, esses são os meus valores pessoais e os meus valores que eu vou carregar para minha vida. Enquanto eu tiver comprometimento com a busca pela informação, responsabilidade por trabalhar de uma forma ética e humildade para ser autocrítico e olhar para mim, ao invés de olhar para o próximo, que era o que eu via lá dentro, e me analisar, eu vou crescer. E aí eu vivi nesses valores o tempo inteiro e não aconteceu nada de diferente. Eu só cresci. Só cresci. Só que eu não largava porque esses valores eram o quê? Os meus guias das minhas escolhas. No final, valores, visão, missão, valores servem para isso. Para na hora que ninguém está vendo, na hora que você está sozinho e na hora que está foda mesmo, porque quando está tudo bem é mais fácil, né? Mas na hora que está foda mesmo, você continuar e seguir trilhando o seu caminho na direção que você escolheu, né? Então, isso foi muito legal. E Você aí, acredita que esse momento foi, assim, o primeiro indício de que você realmente já estava conseguindo, um destaque profissional, que a carreira estava indo para o caminho que você gostaria, acreditava? Você acha que ali foi um momento, assim, marcante para você, que foi o primeiro indício de que as coisas foi, estavam indo? foi muito marcante, porque foi como um ciclo, e funciona como um ciclo. Foi muito interessante, porque eu ia lá, estudava, bebia na fonte, voltava extremamente motivado, aplicava, colhia um monte de recompensa de aumentar minha carteira, ganhar mais dinheiro, concretizar, poder estudar mais. E eu falava, não, eu vou mais, eu vou de novo. Então, aí eu fui, aí eu não precisava mais pedir dinheiro para minha mãe para fazer a fase 2, para fazer a fase 3, para fazer a fase 4. Aí eu vou para outro lugar. Na fase 2, eu voltei com uma referência bibliográfica de 30 livros. E eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe, que estava morando num AP, não comprei televisão, e eu falei, eu só vou parar quando eu ler os 30 livros. E eu li os 30 livros. Caralho. Eu sei todas as coisas. Eu voltava para casa alucinado. E eu tô falando de livro tipo Super Training. É, que é, pô. Chansky. Eu não estou falando de livrinho qualquer, porque é isso que tinha. É. Block Periodization, do Vladimir Surin, é Super Uhum. Training, entendeu? É isso. E eu ia lá. Então, não é à toa que as coisas acontecem e foi sempre como um ciclo, né? E aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí, só que teve um marco muito interessante, né? Quando eu decidi essa questão dos meus valores. Porque é muito diferente você falar e você viver. Com certeza. E aí eu falava, não, eu quero que todo mundo saiba essa questão do comprometimento, da responsabilidade e da humildade. Porque eu também estudava gestão, estudava marketing, falava, não, eu quero mostrar para as pessoas o meu Uhum. diferencial. E aí eu fui lá e mandei fazer camisetas para mim, fiz uma marca, mandei fazer umas camisetas, normal, como todo personal faz, e meti nas costas comprometimento, responsabilidade e humildade. E fui entregar para todos os meus alunos. E aí teve um aluno que eu fui entregar para ele, eu entreguei para ele, ele catou a camiseta, abriu e falou, linda, ele me chamava de Dedé, que a gente era amigo e tal, ele falou, Dedé, Uhum. linda, virou, esticou a mão e me devolveu. Foi. Ele falou, puta, só não dá para eu, não vou aceitar, porque não dá para eu usar ainda. Ele falou, por quê?
Porque você não tem isso aí que tá nas costas. Por Deus, esse cara é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu falei, não tenho, não. Você chega atrasado, você desmarca em cima da hora as aulas da segunda-feira. Você acha que eu não sei por que você desmarca as aulas da segunda-feira em cima da hora? Isso não é de quem tem comprometimento, responsabilidade. Se você mudar, eu vou ser o primeiro a pedir para você. Para casa, converso hoje com a minha mulher e pergunta como eu sou com horário e com disciplina em relação a compromisso. Esse foi o dia mais importante e foi uma das viradas de chave da minha vida. E foi onde eu percebi que eu fui começando a entender a importância de retirar as interferências que estão puxando o seu freio de mão do desenvolvimento. Porque performance é a relação entre potencial e interferência. Muita gente tem potencial, mas o problema é que ele tem muito mais interferência na vida dele e que breca o potencial. Então, às vezes, é mais importante você entender quais são as interferências que estão fazendo com que você não consiga navegar em alta performance e expressar todo o seu potencial, do que ficar focando só no seu potencial. E essa questão foi divisor de águas. Bitolei mais uma outra coisa, que nessa questão do profissionalismo. E sei lá, vou chutar aqui porque eu não lembro exatamente, mas 4 ou 5 meses depois eu lembro claramente dele, chama Mauri, pedindo, falando, André, me dá aquela camiseta. E foi um dos dias mais especiais, tá ligado, da minha vida, assim. Fiquei muito feliz mesmo. E essa foi mais uma história marcante, assim, com essa questão dos valores. Eu sou um cara muito apegado à cultura, a valores, Então, construir isso dentro da Ford. A Ford começou com comprometimento, até hoje ainda é, comprometimento, responsabilidade e humildade, e aí a gente foi agregando, encantar os clientes, internos e externos, viver o sistema de forma verdadeira. Do André nasceu os valores da Ford, e depois a Ford foi, se reciclando, crescendo, amadurecendo, e aí trazendo os valores empresariais também e disseminando essa cultura lá dentro, Mas essa história me marcou muito, foi muito importante. Animal, cara. Eu não sei você em casa, mas eu já fui uma folha aqui, rapaziada. Você me vê de cabeça baixa aqui, André, porque eu tô anotando, cara. A mente é ótima para ter ideias e péssima para guardá-las, Os insights. Então a gente tem que anotar o papel que entra na mão sempre. Tem que anotar. Inclusive, cara, parabéns pela For Perform, que é, cara, sensacional, assim. Sensacional. Poucas academias, poucos centros de treinamentos me encantam. E a For Perform, com certeza, ali para mim é das que eu estive presencialmente falando, assim, cara, puta, top, tá nos top 3 aí tranquilamente, cara, porque a estrutura que vocês têm lá, a filosofia, é incrível, cara, é incrível, incrível, A Fora é muito especial. A Fora é muito especial. Eu e o Nick, que é meu parceiraço, meu irmãozaço, meu sócio. Tem o Jorge hoje também, mais da parte financeira administrativa, mas começou eu e o Nick. Também tem uma história, posso contar uma história muito legal? Pode contar. Isso mostra também network também, todo mundo sabe, é uma coisa importante, relacionamento, por isso que a questão de você transpirar realmente para aquela pessoa olhar e falar, porque normalmente quando alguém vai investir, você tem uma ideia que soluciona um problema, tem que ser um modelo de negócio legal, tem que ter uma proposta de valor interessante, mas o investidor vai pôr a grana na pessoa. Se não tiver alguém que vai olhar e falar, eu vou fazer isso acontecer, esquece. E aí eu estava lá na academia ainda, que eu estava dando personal, só que eu já mal usava os equipamentos, mal usava, os caras me odiavam lá, porque eu mandei, só para você ter uma ideia, não tinha no Brasil barra hexagonal ainda, eu fui no serralheiro, mandei fazer, e eu entrava na academia com a barra hexagonal de um lado e uma corda naval do outro, e os caras falavam, puta que pariu, lá vem o André, e aí eu ia direto, catava as anilhas, levava para a sala de ginástica, o cara só faltava pôr uma foto minha, proibido entrar, assim, sabe? E aí um dia eu virei e falei, puta, eu preciso sair daqui, não dá mais, eu já tinha ido para Athletes Performance, hoje Exos, várias vezes, olhava aqueles gramados, falei, não, eu preciso de um espaço meu, não dá. E aí eu dava personal para uma mulher que se chama Margarete, uma grande, grande amiga, e o marido dela fazia personal com um amigo meu, só que era bodybuilder. E aí ele
parou de ser personal, vazou. Aí a Maga virou para mim um dia e falou, cara, o Roberto tem muita vontade de treinar com você, mas ele acha que não vai conseguir fazer seus treinos. Ele acha que não é para ele. Aí eu virei e falei, então tá bom, Maguinha, deixa que eu vou falar. Eu chamo ele de Betão, né? E aí eu virei e falei, Betão, chega aí, vamos tomar um café. Eu falei, ó, vamos treinar um mês junto. Se você gostar, você segue comigo. Se você não gostar, você nem paga esse mês e segue cada um seu caminho, a gente segue só tomando breja. Então tá bom, beleza. Ele fez um mês e ele foi o primeiro cara que pôs grana na For Performance. Animal. Ele foi o primeiro cara que pôs grana na For Performance. Então depois a gente comprou a parte dele. Mas foi, essa história para mim é mais uma dessas assim que mostrou como eu estava indo na direção certa, sabe? Então isso foi muito importante. Cara, eu às vezes dou aula, né? Algumas turmas de graduação, às vezes alguém faz alguma certificação, acaba me convidando ali para dar um módulo. Tô sempre com pessoas assim que tá migrando, tá chegando, né? Entrando na área. E eu lembro de uma turma de graduação que eu dei, cara, que tinham uns 28 alunos na sala, mais ou menos, já era praticamente o último semestre, assim. E aí eu fiz uma pergunta pra galera, né? Quem de vocês aqui, saindo daqui, quer ter o próprio espaço? Cara, eu lembro que dos 28, mais ou menos uns 23, 22 alunos levantaram a mão. A gente vê, pô, caraca, mas, cara, as faculdades não dão o mínimo de consciência pro cara, né? E você, com certeza, aí é um empreendedor de grande sucesso, criou uma empresa de muito valor, tá com uma segunda aí, daqui a pouco se fala um pouquinho sobre ela. O que você poderia, cara, trazer de conselho para essa galera aí que tem a sua sede de montar o próprio negócio aí? O que essas pessoas têm que estar antenadas quando quiserem partir para essa jornada, porque é uma jornada, né? É uma grande jornada. Sim. O que você poderia trazer para eles aí de conselho? Cara, a primeira coisa é abranger o seu leque. Tem a tendência a fechar na nossa bolha da especialidade, tá? E eu tive uma mulher muito especial, trabalhou comigo, chamava Patrícia. E ela me ensinou várias coisas, assim. E aí eu teve um momento dentro da Ford já, eu falei isso, vou repetir, eu era muito fuceiro, né? E eu digo, eu amava esporte, depois eu amava preparação física, fisiologia, mas eu sabia da importância, né? Aquele contexto onde eu estava inserido, onde tinha gestão, onde tinha administrativo financeiro, me levava a tomar decisões mais assertivas. E aí depois, dentro da For Performance, onde realmente apareceu a demanda de estudar recursos humanos, estudar marketing, estudar gestão financeira, estudar planejamento estratégico, estudar propósito de valor, estudar design thinking. Um dia eu virei para ela e falei, cara, uma coisa, Paty, preciso confessar uma coisa aqui para você. Quanto mais eu estudo gestão, melhor preparador físico eu sou. Então, essa é uma coisa muito importante. Às vezes a gente quer realmente se especializar e mergulhar, mas principalmente no início, tá? Meu grande conselho é diversifiquem, tá? Porque vocês vão precisar de todo esse conhecimento, né? Quem está ouvindo a gente aí e quem está querendo empreender vai precisar desse conhecimento amplo e principalmente se o seu objetivo é ter um negócio, né? Você precisa entender as bases, né, de gestão e que a gente não aprende na faculdade, né? Então esse é um ponto e eu te digo muito da For Performance, graças a Deus correu tudo bem, a gente foi embora, mas eu acho que a gente poderia até ter tido um sucesso mais rápido ainda se a gente não tivesse dado tanta cabeçada de gestão, porque eu não tinha ainda o conhecimento. Acho que faz parte do processo, todo mundo vai dar cabeçada, mas se eu tivesse alguém dando esse conselho que eu estou dando aqui, né, para começar mais cedo a estudar recursos humanos, gestão de pessoas, design thinking, né, proposta de valor, planejamento estratégico, administrativo financeiro, com certeza eu teria dado muito menos cabeçada, né? Então, foque, mergulhe na sua especialidade que você quer seguir, mas não abra mão de diversificar e trazer outros conhecimentos que vão ser necessários para solucionar os problemas que você vai encontrar no dia a dia. Senão você vai dar de cara com os problemas e não vai ter a ferramenta certa na sua caixa para solucionar.
Show de bola, cara. Sensacional. E isso é de extrema importância. Eu já tive espaço, já tive academia e, cara, no começo não estudei tudo isso. Temos muita cabeçada, ao longo do tempo a gente foi ajeitando o trilho e isso é fundamental, com certeza, para o sucesso da empresa. E compartilho o que você falou, né? Quanto mais a gente começa a entender sobre gestão, melhor preparador a gente vai se tornando, até mesmo que a gente consegue trazer também muita coisa de gestão de informações, gestão de dados ali, a gente consegue também aí associando a especialidade técnica, a gente consegue também desenvolver todo um trabalho mais assertivo, mais direcionado dentro dos processos de treinamento. André, partindo um pouquinho agora aí para o preparador físico, né? Para o preparador atlético, que eu sei que essa é uma nomenclatura que você gosta de usar. Para quem quer trabalhar com treinamento agora, né? Então o cara saiu ali, o cara já está querendo montar o estúdio dele, quer trabalhar com esporte. Como que você enxerga hoje? Qual que é a sua visão sobre o treinamento desportivo, assim, como um todo, o esporte como um todo? Qual que é a sua visão sobre para quem quer trabalhar com treinamento desportivo, assim? Quais foram as coisas que o André observou? O que o André estudou? O que o André acredita como premissa importante para quem quer trabalhar com esse segmento, com essa área? Acho que as duas premissas mais importantes hoje, para mim, e são a minha forma de carregar, isso desde o início, tá? Depois, quando eu falo, a Exos foi muito divisor de águas na minha vida, né? Porque abriu a minha cabeça em relação a você enxergar as interações e entender o tamanho, a quantidade de sistemas que a gente tem e a importância de você entender e lidar com todos esses. Então, você precisa de um sistema complexo que te permita lidar com um sistema complexo, né? Então, primeira coisa, não dá mais para a gente não entender de diferentes áreas para trabalhar dentro da performance, né? Com atleta ou com pessoas, né? Atletas do dia a dia aí. Então, não dá para você não entender de psicologia, de comportamento, de inteligência emocional, de atitude mental. Não dá para você não entender de nutrição. Não dá para você não entender um pouco de fisioterapia. Tá? Então, não dá para você entender um pouquinho, tem que entender um pouco de como que olha um exame de sangue, tem que entender um pouco de como é que vai olhar para uma ressonância, de lesão. Então, você precisa navegar. Eu falo muito, acho que eu e o Túlio, a gente fala bastante sobre isso, sobre você sair do especialista para virar o generalista, né? Hoje, muito essa função do performance manager com os jogadores de futebol é isso, é o cara que vai guiar o dia a dia em diferentes áreas. Então, primeiro ponto, você ter essa visão de holística, né? Holística. Ou integrada, ou global, como vocês queiram usar. E a segunda coisa é sempre colocar o ser humano em primeiro lugar. Então, nada dá para vir antes do ser humano. Então, o cara que consegue ter essa visão, ter a visão integrada, colocar o ser humano em primeiro lugar, ter bons valores que guiam as decisões e ter um sistema de trabalho, com certeza ele vai ter sucesso. Dificilmente essa pessoa não vai ter sucesso. Boa. Sistema de trabalho, isso é difícil, né, cara? E por incrível que pareça, é difícil você encontrar pessoas que têm ali o seu sistema de trabalho, ou a sua linha mestra de treinamento, enfim, como queira chamar também, até documentada, né? É de forma documentada, né? Acho que pouquíssimas Não. pessoas que eu conheço. Se é difícil ter. Cara, provavelmente aí, se você pegar 10 preparadores físicos e perguntar, cara, me mostra o que você entregou, né, para os seus clientes, né, em termos de resultado, que óbvio que você vai ter que usar ou os dados que você coleta durante o treino ou em pontos ao longo de avaliações ao longo do tempo. Cara, talvez 9 não tenho. Talvez Exatamente. 8, né? Não sei, Não, chutando pode aqui, botar mas... 9 aí. Né? Pode botar Então, se o 9 cara aí. não tem isso, ele não tem um sistema também. Eu lembro disso. Hoje eu vou, e às vezes eu volto para o Brasil, entro numa academia, eu vejo os caras continuam sem planilha. Se o cara não tem planilha, o cara não tem sistema. Se o cara não avalia, ele não consegue mensurar o que ele está entregando, não está entregando. Então, isso é um ponto muito crítico, assim. Então, quanto mais ter anotado, organizado, selecionado, aí tá bem longe. Legal. Puta, você faz pensar em tanta coisa aqui, cara. Esse papo.
Cara, você falou muito de empreendedorismo, né? Você falou bastante de Sim. empreendedorismo. Você tem essa veia empreendedora. Eu vou ter que dar uma girada aqui rapidinho, tá? Pode girar, Na minha câmera, só para. pode girar. Fica à vontade. Valeu. É só É para só por virar o causa do meu. celular que ele É vai só por girar. causa do meu carregador. Você Bateria. falou muito dessa questão do empreendedorismo. Aham. E eu lembro de um papo que nós tivemos aí na pandemia, cara, que foi muito legal ali, que você abriu ali um período para galera, você cobrava um valor ali, as Sim, pessoas contratavam, né? sim, foi Você legal ali pra por caramba. meia hora, uma hora. E essa verba foi revertida essa verba foi revertida para outra ação. Show de bola. Não, foi muito legal isso. E ali, eu lembro que eu usei ali, não sei que nem, comprei mais de, sei lá quantas horas eu comprei, que eu acho que eu devo ter comprado umas 2 horas aquela vez lá. E apesar que, acho que desde o Thomas Bellucci você já vinha fazendo isso que você faz agora, talvez não com a cara que tenha hoje, essa coisa do manager de performance Sim, do, do, do personal, né, dos atletas. sim. E, cara, daquele período para cá, né, acho que desde o Bellucci ali, que você já cuidava não somente dos programas de treinamento, já tinha essa cara do manager como um todo, e hoje inserido aí dentro do futebol, com grandes jogadores, dentro de grandes equipes também, lidando com isso, vou perguntar um pouquinho mais sobre isso. E, queira ou não, isso virou a febre agora, né? Galera toda agora quer virar manager de performance, assim, né? Eu, eu às vezes até fico me perguntando se foi eu que fiz isso. Não, cara, vou te falar, assim, quando eu penso nessa função, eu vou dizer por mim, tá como referência. Quando eu penso nessa função específica, a primeira pessoa que me vem na mente é você. Que, no entanto, a gente teve um papo isso 19 e 20. Eu Nós acho, porque tivemos. eu acho que, tipo, também, assim, acho que como eu trabalhava com um atleta que tinha muita exposição, que é o Gabriel, e Aham. eu gostava muito de usar esse título, e eu acho que foi uma das primeiras pessoas, e aí começou a crescer, crescer, crescer. Por isso que eu me pergunto de verdade, né, o quanto isso foi propulsor esse termo, né, começar a ganhar essa repercussão que ele ganhou, entendeu? Não, foi sensacional. E, assim, cara, e aí, batendo papo com alguns preparadores, assim, eu sinto que a galera, eles. de- você vê opiniões diferentes e conceitos diferentes dentro do que é esse trabalho, dentro do que é essa função. Eu vejo a galera falando algumas coisas, o que ele faz para dizer que é manager de performance. Cara, isso aí é um trabalho de preparador físico sério, que Sim. documenta as informações. Isso aí já é, né? Qual que é a tua visão sobre essa função? Assim, o que você considera importante num trabalho como esse? O que esse cara ele tem que observar, digamos assim? Vai. O que você acredita aí como seus valores aí dentro de um trabalho como esse? O que você pode ajudar a Eu, galera aí a orientar nesse sentido? a primeira coisa, o performance manager já não é mais um especialista. É o que eu te falei, ele é um cara que é generalista, né? Ele vai cuidar de diferentes áreas, ele vai dar suporte em diferentes áreas. Segunda coisa, esse cara sai da especialidade dele para ter um papel muito mais de sports science. Essa é outra coisa. Terceira coisa, para ser um performance manager, você precisa ter uma equipe interdisciplinar. Não dá para você ser um performance manager. Por quê? Porque o performance manager sai do papel do especialista, vai para o centro, ouve o que os especialistas estão fazendo e traz aquelas, né, orientações para o dia a dia. Tá? Então, esse é para mim, é assim que eu vejo o performance manager, né? Um cara que está no centro do organograma circular, com os especialistas trabalhando ao entorno dele, dando os direcionamentos, ele dando suporte e sendo muito mais um interlocutor e um cara que coloca na prática o direcionamento dos especialistas, do que sim ele, né, sendo o cara que vai direcionar uma área só. Já embalando essa resposta que você trouxe aí,
como que você vê? Então você tá ali no centro da coisa, observando todas as ações ali da equipe multi, tá? E aí quero só tirar esse papel, né, essa figura, você como centro e Sim. você como o preparador físico dessa equipe. Como que você vê o papel desse preparador físico juntamente com toda essa equipe multidisciplinar, não somente com um atleta específico, mas também pensando talvez aí uma equipe coletiva ou uma equipe mesmo que seja individual ali onde tem vários atletas. Então como que você vê o papel desse cara juntamente com todas as equipes multidisciplinares? Você não vê muito diferente do que eu... É isso. Eu acho que eu vejo primeiro totalmente dependente das outras funções para exercer o trabalho dele. Outra coisa, porque cada vez mais a gente tem falado, né, sobre sistemas complexos, interações, não linearidade. Então, muitas vezes, o cara que vai simplesmente olhar só para força, né, salto com contramovimento, força dos tensores do quadril, o glúteo médio, mobilidade tornozelo, ele vai estar deixando muitas interferências e vai estar deixando muitos freios de mãos puxados e investindo, né, na direção errada ou não a melhor, né? Então, por isso que eu falo muito que você precisa estar intimamente conectado com todas as áreas, porque se a gente pensar em recursos escassos, né, tempo, energia, são 2 recursos escassos, ilimitados. Então, eu preciso escolher qual é a minha prioridade adequada. Então, muitas vezes você está querendo atacar uma coisa sendo preparador físico e, na verdade, você deveria falar para o seu gastar menos tempo com o seu atleta com aquilo, gastar menos do tempo dele, e ele está fazendo outra coisa, ou com o nutricionista, ou com o psicólogo, ou cuidando do sono, ou com o médico, ou com o fisioterapeuta, né? Então, se você não tem essa visão e esse entendimento de que todas as áreas estão se interseccionando e se potencializando ou se puxando para trás, você simplesmente vai querer só falar, não, eu preciso, esse cara tem que agachar, ele tem que ficar forte, ele tem que ficar potente, eu vou fazer isso. E, na verdade, não é a coisa mais importante que você tem para fazer com ele. Eu lembro você falando isso, eu lembro de um dia, né? Trabalhei muito tempo com atletas de MMA, atletas UFC aí, uns 6, 7 mais ou menos. E aí eles iam na minha casa treinar, né? E aí, às vezes, tava terminando o treino de um, aí o outro já chegava. E aí teve um assim, a minha casa era pra baixo, assim, do nível da rua. E aí um chegou, né, e veio descendo a escada assim. Só na hora que ele veio descendo a escada assim, você já vê que o cara parecia um The Walking Dead, tipo um zumbizão já descendo. Eu falei, nossa, tá podre, velho. Tá podre. Aí faltavam uns 15 minutos ainda pra acabar o treino do outro atleta. Aí ele falou assim, aí, Vitão, beleza? Ó, já vou aquecendo. Eu falei, não, irmão, faz o seguinte, deita ali, ó. Deita aí no cantinho ali, ó. Tem um aparador de chute. Encosta a cabeça ali. Espera um pouquinho, cara. Aproveita pra descansar. Cara, em 5 minutos o cara tava dormindo já. Em 5 Claro, né? minutos. Aí, bicho, deixa... acabou o treino. Eu falei pro cara, ó, sai de boa, sem muito barulho. Meu, o outro atleta foi embora. O outro dormiu 1h30, cara, direto. Aí ele acordou, ele. E aí, Vitão, bora, mano? Deu pra tirar um cochilinho. Aí eu, vamos treinar? Eu falei, não, seu treino já acabou. Aí ele, não, como assim, velho? Eu falei, não, seu treino já acabou. Pode ir embora. Aí ele, não, cara, mas pô, só cochilei uns 15 minutos. Eu falei, olha que oração no seu relógio aí. Não é que ele olhou, caraca, pô, tem que dar personal, caramba, dormir tudo isso. Eu falei, velho, seu treino de hoje era deitar e dormir. E tinha atleta que eu sabia, que era, às vezes treinava de sexta-feira, que o treino do cara, velho, ia ter que ser um, cara, recover, ia ser o melhor treino pra ele. Ia ser o melhor treino pra ele, porque qualquer coisa que eu fizesse com ele, em termos de capacidade física, eu ia estar piorando o rendimento dele. Ia estar piorando o rendimento dele. Então, você falando aí, cara, me lembrou Sim. essa história aí do Elvis, que hoje continua no UFC aí. E E, hoje, cara,
ouvindo você me falar, me lembrou uma outra coisa que é importante compartilhar, né? Tem duas palavras que eu tenho disseminado, que são, a gente vai amadurecendo e você vai disseminando, trazendo novos valores. Eu falo muito sobre simplicidade e consistência, né? Essas duas palavras são chaves dentro da vida do atleta, de todo mundo, mas da vida do atleta, se você conseguir construir simplicidade, fazer com que o seu atleta entenda o valor da simplicidade e a importância da consistência, você também vai aumentar muito a sua chance de sucesso, até porque as coisas mais simples são as mais fáceis de você construir consistência. O problema é que ninguém consegue enxergar o valor delas e aí não fica consistente naquilo. Então, a gente tem trazido muito os três níveis, né? O ser humano, o atleta e o jogador. Tá? Então, e mesmo olhando essas três camadas, tem uma coisa que é muito importante. Normalmente, a consistência emerge quando você constrói o atleta de dentro para fora. Então, hoje a gente sempre prioriza vamos olhar para exame de sangue, vamos olhar para a parte metabólica, vamos olhar para o sono, vamos olhar para a inteligência emocional, vamos olhar para a rede de suporte, vamos olhar para condutas, escolhas, tá? E aí sim, depois que você construiu a base e realmente vai ser capaz de trazer consistência com toda a parte de exame do que está acontecendo dentro dele, aí você pode ir para fora, para a periferia, e aí você vai olhar e vai falar, não, beleza, agora eu posso pôr quanta força eu quiser, agora eu posso fazer isso, né? Então, isso é muito importante. Você acha isso como, digamos assim, pilares fundamentais para quem pensa em trabalhar com atletas de alto rendimento, equipe de alto rendimento? Eu acho para construir consistência, porque uma coisa que eu sempre falo com eles, não adianta, eu quero não trazer de uma forma clichê, tá? Mas primeiro que faz parte, a carreira do atleta de alto rendimento, ela é feita de altos e baixos, né? A alegria não é eterna e nem a tristeza é eterna. Então eu falo para eles muito isso, saber navegar é fundamental. E o que é saber navegar? Saber navegar é comemorar, curtir a euforia com o pé no chão. Na merda, na tristeza, você não sofrer. Dor, sim. Sofrimento é opcional. Tomar porrada na cara dói, perder dói, tudo isso dói. Então, nem a euforia e nem o sofrimento são o caminho, né? E sim navegar no meio. E a única forma do cara conseguir saber navegar é se ele construir o mindset correto, a mentalidade correta, né? E não adianta eu querer falar, nossa, eu vou fazer esse cara construir, putz, essa aceleração, ele, puta, em 3, 4 passos vai dar tantos por cento da top speed dele, ele vai agachar com 2.0 do peso corporal, ele vai fazer isso, mas não vai perdurar. Tem um outro ponto, um outro lema. É muito fácil fazer as pessoas melhorarem. É muito fácil fazer um cara saltar 46 centímetros para saltar 50. A diferença é muito difícil você tirar todo o potencial que aquele ser humano tem como atleta. Melhorar e tirar todo o potencial são coisas completamente diferentes. E o meu trabalho hoje, o que eu quero fazer, o que me move, o que me faz ter maior tesão do mundo e acordar todas as manhãs querendo continuar estudando, é realmente solucionar os problemas que os atletas têm, que permita com que eles tirem todos os potenciais dentro do esporte. E a única forma para mim hoje de tirar todo o potencial é entendendo o ser humano, construindo o ser humano, construindo o atleta, e aí sim o jogador de futebol vai poder enaltecer e naturalmente, né, expressar o que ele tem para expressar dentro do campo. Animal. Porra. Vou ter que ouvir de novo esse episódio aqui, cara, porque não dá para anotar tudo, não. André, você juntamente ali, né, acompanhando os atletas, mesmo não somente acompanhando os atletas, mas lá atrás você já mostrou essa curiosidade de buscar as tendências, de buscar o que está acontecendo no mundo do esporte, no mundo da performance, no mundo do rendimento, no mundo da melhora ali do ser humano como um todo. O que você enxerga? O que você enxerga que é uma tendência ou já se tornou uma realidade que as pessoas
não pode negligenciar ou elas já estão negligenciando quando a gente pensa nessa questão do atleta, da performance, do rendimento, da construção do atleta como um todo? O que você enxerga, cara? Psicologia e data science. Tá na ponta da língua essa. É o que eu mais tenho, porque eu tenho carregado isso. Eu acho que a gente teve vários booms, assim. O mercado é feito de tendência, a ciência é Uhum. feita, né, de tendência, as coisas vão emergindo. E os próximos 5, 10 anos, né, a data science está inerente a todas as áreas, né, ok. Uhum. Mas na nossa área da performance esportiva, os próximos 5, 10 anos é psicologia, é comportamento e é neurociência. Então, não dá mais para você querer cuidar de atletas, trabalhar com esporte, não importa se você é nutricionista, se você é fisioterapeuta, se você é preparador físico, sem entender minimamente de psicologia comportamental e neurociência. Sensacional. Muito bom, muito bom. Bom, você ministra vários cursos, juntamente você, pessoal, como também na For Perform, Sim. não somente trazendo o Exos para o Brasil, mas também os cursos que vocês acabam desenvolvendo lá. Você tem essa experiência, né, de quem traz ali o conhecimento. Você também tem a experiência de quem participa de cursos, de formações e tudo mais. Consequentemente, convive também com vários outros profissionais da área ali. Com toda essa experiência que você tem vivido ao longo desses anos, como que você enxerga hoje a compreensão dos conceitos, tanto quando você recebe informação, quando você dissemina a informação, e a aplicação desses conceitos quando você acaba enxergando a galera como um todo ali à sua volta? Como que você enxerga isso, essa questão da compreensão e da aplicação dos conceitos do nosso mundo do treinamento, cara? Bom, esse ponto é muito legal. Eu até escrevi, não lembro, mas já faz um tempo, não muito tempo, mas eu escrevi sobre isso. Eu E lembro, eu vou começar eu vi. falando que a gente não aprende nada quando a gente está lendo. Você mesmo falou, né, a questão da nossa memória, e a verdade é que a gente pega muito pouco de cada livro que a gente lê. Muito pouco de cada podcast. Se a gente for tentar, a gente vai lembrar de uma coisinha. Que você, o podcast do cara que falou isso. Você pegou uma Uhum. coisa. O livro que você leu, você pegou duas coisas. Você até vai lá, grifa. Se você quiser, você vai ter que voltar, pegar de novo. Só que a diferença, para mim, tá na pessoa que tem a capacidade de conseguir trazer aquilo para aplicação prática do dia a dia. Então, eu tenho... Qual foi o meu incentivo, né? O que eu falei para o pessoal quando eu fiz não lembro se foi um artigo, se foi uma postagem, o que foi. Dá tchau pro moço. Dá tchau. 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 Oi. Tchau! E aí, a gente vive um momento, né, com rede social de super superficialidade, né? Uhum. E todo mundo postando, tem que ler, o livro que eu li, mostra lá, mais um, os super caras aí de alta performance. Se você quer ser bem-sucedido, ou se acorda às 5 da manhã, lê 450 livros, ou não vai dar. Eu não acredito. Eu acredito muito em alta performance, em profissionalismo, né, em ética, em postura profissional, em responsabilidade, em comprometimento, mas eu não acredito em receita. Eu acredito que cada um tem a sua. Eu posso muito bem ser bem-sucedido e se eu quiser acordar às 9, tomar café da manhã devagar, de boa, com calma, fazer yoga, não importa, né? Eu acho que o sucesso não vem com receita. Mas essa questão, escrevi para o pessoal e falei, o que eu gostaria de ver nas redes sociais? Muito mais o que vocês estão fazendo com o que vocês aprenderam dos livros do que os livros que vocês estão lendo. Né? Então, o meu conselho é esse: anote e compartilhe
e carregue como follow-up do livro que você está lendo o que você vai colocar na prática. E só leve, né? Só traga um livro novo ou uma coisa nova para sua vida depois que você realmente passou no seu filtro da prática e falou, nossa, como é que isso impactou o meu trabalho? Positivo, negativo, neutro, eu vou deixar essa ferramenta, não vou deixar, e aí você vai para a próxima, né? Eu acho que a gente está no momento, e que é o desafio do momento, né? É filtrar a informação, e vai, e todo mundo vai lendo, aplicando, porque, vou falar sobre outra coisa importante, não dá para você saber se um treino foi bom só porque você viu o que foi feito. Porque o que dita a qualidade do treino é a resposta do estímulo que você deu dentro do momento do seu planejamento. Então, você não vai olhar um agachamento e falar, nossa, o treino daquele cara é horrível. Ele está fazendo assim, nossa, o treino daquele cara é ruim. Faz aquilo, que é o que a gente vê. Não sei se é. As pessoas me perguntam, nossa, o que você acha desse cara aqui? Não sei. Eu não sei, não dá, não consigo falar. Né? Óbvio, a Eu não já ser que fui, vocês... eu já fui muito desses caras que criticava. Hoje É, já, aí você acaba. E ainda bem, né, que com o amadurecimento sim. a gente vai aprendendo e fala, puta, meu, não dá nem para Eu dar já fui opinião. também. Eu já fui, eu não tinha 40 anos. Eu tenho agora que eu tenho, né, 40 anos, 2 empresas, filha, bagagem, vivência, errei, continuo errando, falo para todo mundo, precisa errar, não tenha medo de errar, né? Então, sobre esse aspecto, né, para a gente amarrar isso aí, é muito mais aplicação prática, muito menos medo e mais aplicação prática do que leitura desenfreada. Animal. Fala um pouquinho, cara. Fala um pouquinho dessa empresa nova. Eu tenho acompanhado um Falo. pouquinho, principalmente aí na Inglaterra. Fala um pouquinho sobre ela, divulga o trabalho dela aí, que vindo de A você é coisa boa, Volt. com certeza, a Volt. Valeu. A Volt, eu falo que a Volt nasceu de uma caverna. Tenho, tenho feito essa piada, assim, porque aqui na Inglaterra, toda a área de lazer das casas é embaixo da casa, Uhum. né? E eu tenho muita gratidão, amo. O Gabriel é uma pessoa sensacional, eu vou ter eterno carinho por ele. E se não fosse ele, não existiria a Volt. Né? Ele me convidou um dia para vir para a Inglaterra, para ser o performance manager dele, e aí dessa caverna que era a área de saúde e performance que era embaixo da casa dele, e então, e muitas vezes aqui na Inglaterra, no inverno, agora, por exemplo, da 3h30 tá de noite. Então, Caraca. muitas vezes eu entrava lá e só saía e já estava de noite. Então, não via nem muito a luz do dia. E aí eu ficava lá, tinha um aquário, eu anotava todas as coisas no vidro, eu passava lá lendo. Então, a Volt nasceu dali, né, da casa do Gabriel. Nesse meio do caminho eu conheci o Túlio e a Nath, a Natália Bittencourt, Aham, Bittencourt, e fisioterapeuta aí monstro. Estamos comecei a tentando trazer ela perceber aqui para gravar nos pares, mas tá difícil. Nath agora tá o tulhada na Bahia, lá no Bahia. conversava, eu estava no contexto do jogador, eu via determinados problemas. Eu ia conversar com os empresários, eu via os mesmos problemas. E eu ia no clube, as pessoas do clube falando sobre os mesmos problemas. E aí eu percebi que as pessoas não estavam achando a solução ou querendo usar as coisas certas para solucionar os problemas que eram inerentes aos 3 contextos. E aí eu falei, não, Nath, Túlio, eu quero criar uma empresa que vai realmente solucionar o que a gente está vendo e destravar o potencial desses atletas. E aí disso a gente foi embora e começou, vamos validar isso. E aí comecei com o menino da base do Santos, foi o nosso primeiro cliente oficial, nem existia empresa nem nada, cliente tudo feito em Google Drive para prototipar. Deixa eu escolher um cara, porque tinha que montar o sistema, como é que eu vou fazer o recrutamento do cara, como é que eu vou fazer o follow-up semanal, como é que eu vou gerir dado, como é que eu vou coletar dado, como é que eu vou integrar com o clube e por aí vai. Então a gente fez, foi super legal, baita desafio, mas já tivemos um monte de carimbada que a gente estava no caminho certo. Aí, depois disso, eu virei para um amigo meu e falei, cara, agora eu quero testar com um atleta profissional. Aí fomos para um atleta profissional, foi sensacional, baita experiência, mesmo padrão. Recrutar o cara, colocar o profissional, coordenar o profissional, onde a gente vai fazer, como vai coletar, como vai organizar o dado, como é que vai integrar com o clube. Aí disso fomos indo. Aí
formatamos, a ideia está fechada, vamos contratar uma empresa de branding para desenvolver toda a parte de cultura, de valores, de naming. Aí contratamos uma empresa de branding, mergulhamos na filosofia, a gente já tinha business plan, a gente já tinha proposta de valor, aí começamos a ir para a identidade, fechamos isso, e aí oficialmente em maio de 2023, a Volt nasceu e começou essa jornada aí. E hoje estou muito feliz, mandei ontem uma mensagem, né, no nosso grupo ali da integração do time, falando sobre como os atletas da Volt, que estão com a operação extremamente estruturada e a gente seguindo esse conceito que eu trouxe para você, do ser humano, do atleta, do jogador, de dentro para fora, com a construção da consistência, da simplicidade e da consistência, todos estão navegando muito bem e colhendo coisas muito especiais na sua carreira. Cara, Arthur Cabral está vivendo um momento especial, Rodrigo Muniz no Fulham, esse momento especial, Gabriel Magalhães, momento especial, Ederson, momento especial. Cara, então, isso é muito gratificante, isso valida muito o que a gente está fazendo e dá mais vontade ainda, né, de fazer, porque eu sei que realmente o que a gente está fazendo é especial, é trabalhoso pra caramba, mas é muito especial. E a Volt é isso, é uma empresa super nova, mas é um prazer enorme aí que eu estou fazendo no dia a dia. Animal. Bom, acredito que esse bate-papo assim, que a gente veio desde lá de trás, deve estar vindo, né? Como você falou, lembranças vão surgindo, né? E quando você analisa, né, o André, quando começou lá atrás, com a educação física, lá no comecinho, aquelas incertezas, e hoje, né, com esse sucesso na carreira que você está tendo, profissional, pessoal, né, família constituída, filha, duas empresas bem-sucedidas. Você acredita, André, fazendo rapidamente esse overview aí de toda essa trajetória para agora, o que você acredita que você gostaria de saber lá atrás, que você sabe agora, que você acredita que talvez faria uma diferença para o André há uns tantos anos lá atrás? Cara, eu vou te falar, eu tenho um pouco de medo de falar isso, porque eu não tenho a clareza ainda se isso é possível, né? Porque eu vivo isso. E uma das coisas que eu mais tenho aprendido é você realmente respeitar o momento do indivíduo e o momento do desenvolvimento daquele ser humano. Porque hoje a gente tem atletas eu comecei o Gabriel, ele tinha 19. Só para você ter uma ideia, hoje o Gabriel é pai de família, né, com 25, se eu não me engano. Então tem atleta de 30, tem atleta de 24, de 25, de 28, o Alex Telles num outro momento. Então não dá para você querer atleta de 30 que o atleta de 19 se comporte e faça as escolhas e tenha desenvolvido as mesmas coisas do atleta que já viveu tudo aquilo que ele já viveu, né? E eu estou usando esse exemplo porque se você ficar tentando comparar o de 20 com o de 28, de 30, que tem toda aquela bagagem, aquela vivência, fica tentando usar as mesmas ferramentas e tentando colocar as mesmas coisas e tendo a expectativa de que ele vai fazer as mesmas coisas, você vai ser um frustrado e vai fracassar. Agora, se você entender a individualidade do momento que ele tem 19, de que forma você pode guiar da melhor forma possível, sabendo que aquelas interferências são inerentes ao momento, você vai ter sucesso e vai conseguir perdurar e desenvolver da forma adequada. Então, qual é o meu... Entendam com clareza, quem está começando, entenda com clareza uma das primeiras coisas que eu trouxe aqui no podcast. Quais são meus pontos fortes e quais são as minhas interferências? Porque se ele ficar tentando ouvir o que o pai dele está falando, que eu vou falar, de que agora que eu tenho 40 anos, né?
isso eu não ia nem saber como usar. Se eu fosse falar, puta, tudo que eu sei aqui agora, não ia. Não ia. Mas se eu tivesse clareza do que estava puxando o meu freio de mão lá, nossa, isso aqui está puxando meu freio de mão, eu só vou desengatar isso aqui que eu vou deslanchar. Eu iria. Então, eu respeite o momento, tenha clareza do que está puxando o seu freio de mão, olhe suas forças e vai firme. Sensacional. Você é um cara diferente, André. Não, sou Você é um nada. cara, não, você é um cara diferente. Você é um cara que tem uma visão diferente das coisas, cara. Você tem muitos desafios, cara, para implantar esse seu jeito de enxergar as coisas? Você acredita que você acaba encontrando barreiras Tem. para mostrar essa filosofia de trabalho, essa filosofia de enxergar as coisas? E como que você tenta desatar esses nós, assim, esses desafios que você tem? Porque você enxerga as coisas de Sim, maneira diferente, é bem legal. Eu gosto de conversar com você. eu sou um cara, eu acredito muito, né? Como eu tenho valores muito fixados e eu sempre coloco o ser humano e o indivíduo em primeiro lugar, eu acredito muito nas coisas que eu faço e nas brigas que eu compro, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu tenho muita clareza das escolhas que eu estou fazendo. Agora, você vai falar, você não tem medo? Mentira. Você não tem segurança? Mentira, né? Você não tem dúvida? Talvez seja o que eu menos tenha, mas medo, incertezas, claro que eu tenho. Mas esses dias mesmos, né? Eu escrevi outro dia um texto sobre arquitetos de escolha, né? Arquitetos de escolha é quando você molda o seu contexto e o seu ambiente para que ele seja, vai te dando mini mensagens, né? E aí eu botei lá bem grande assim no meu fundo de tela. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? Então, às vezes essa é a mensagem que você precisa como um mantra ali o tempo inteiro, né? Para você. Então, eu acho que são essas coisas, Vitor. Fugindo da área um pouquinho, cara, o que você tá lendo hoje? O que, cara, hoje eu entrei na Amazon hoje, eu falei, nossa, vou comprar um livro novo. E aí eu virei e falei, não, eu não vou comprar um livro novo. Eu vou pegar, eu vou reler os velhos. É verdade. Ai, eu Eu sou esse dilema sempre. no final eu comprei 2 suplementos, saí da Amazon e então os 2 livros, eu tô com 2 livros em cima ali. Um que é o Pick, né, que é Uhum. referência, né, ele é muito, muito bom. Mas eu estou direto, assim, indo ali na minha biblioteca, pegando Soccer Science, eu sou viciado, né, em Harvard Business Review, né, aqueles livrinhos pequenininhos da Harvard sobre inteligência emocional. Como a gente está construindo, eu vou lendo também de acordo com o que vai aparecendo, né? Eu lembro, não sei se você sabe um cara que se chama José Salib. José Salib é um Sim, cara, né, do empreendedorismo e da gestão sim. muito forte. E eu tive bastante convívio porque ele é de Alphaville, fui na casa dele. Aí uma vez Aham. eu fui na casa dele lá e ele virou para mim, vem cá que eu vou te mostrar minha farmácia. Aí eu falei, vai, sua farmácia? Aí ele Ah, falou, chega aí. Aí subimos, chegou lá, era a biblioteca, gigantesca a biblioteca. Gigantesco. Ele falou, aqui quando eu tenho uma doença e os problemas, é aqui que eu busco os remédios. Todos os meus remédios estão aqui. E aí hoje eu vejo isso, porque, por exemplo, a gente está produzindo lâminas, vou usar um termo melhor, PDFs, é que a gente chama de lâmina Aham. porque é uma coisa estática, assim, né? Uhum. Então a gente está produzindo lâminas educacionais para a Volt, né? Para os atletas e para o performance manager, sobre diferentes áreas. Carboidrato, consumo de carboidrato ao longo do microciclo, sono, e por aí vai. E aí, a gente dividiu entre o time as lâminas, então hoje o que eu estou mais lendo e mergulhando entre livros, artigos, são os títulos, né, das lâminas educacionais que ficaram, né, na minha alçada. Então, conforme os problemas e os desafios vão surgindo, eu volto na minha Tocar, farmácia Lulu? Não, e busco ali o remédio que eu preciso. entendi. Salibão, eu tenho toda a coleção praticamente de Salibão aqui. Gestão do Algoritmo da amanhã, Gestão da gestão do Manhã, amanhã, muito Algoritmo da bom, muito Vitória. bom. Essa semana mesmo é que eu já embalei É, os livros já, mas eu estava justamente lendo Estratégias Adaptativas.
Salibão. Gestão do Amanhã é muito bom, cara. Gestão da Manhã. Algoritmo da Vitória, então, sensacional. Tá sendo uma inspiração aí para um... É muito bom. E a gente tinha uma conexão, a gente tinha uma conexão pelo tênis também, né? Então, fluiu muito legal a conversa ali com ele. Ele adotou uma menininha, né? Uma atleta Vitória, se não me engano. Não, o que ele faz é fora da curva. Sensacional. Cara, se você pudesse indicar um livro pra gente, que livro seria esse, André? Pode ser da área, fora da área, qualquer coisa. Pode ser um de cada. Um livro só? Nossa senhora, isso aí é um baita desafio. Vai. Mas vai, eu tenho, eu vou indicar um só. Eu vou indicar um só, porque eu até vou voltar nisso, né? No que você trouxe um ponto do como é que eu fiz para navegar. E esse é um ponto muito importante. Eu já escrevi sobre isso também. Eu tenho muito isso aqui no meu DNA de querer, eu quero devolver. Eu quero devolver. A área me dá muito. As postagens são muito boas. Eu recebo muito e eu quero devolver muito. E eu fiz uma postagem sobre o que me fez, eu não lembro se era ser bem sucedido, mas o que me fez chegar onde eu cheguei a partir de determinado ponto. Inteligência emocional. E da onde que eu percebi isso? Porque eu comecei a ler muito Daniel Goleman. Uhum. E eu tive um pouco, acho que pelo background da minha família, pelo jeito da minha mãe ser, pela educação que a gente teve, eu sempre tive uma coisa desenvolvida, vou chamar de natural, né, pelo meu contexto familiar, de maior inteligência emocional. Eu sabia navegar com as pessoas, eu sabia construir boas conversas com as pessoas, independente do que elas me traziam. Eu sabia manejar as minhas emoções, né? A última coisa e a coisa mais difícil que eu aprendi, e quem me ensinou foi a Power Perform, foi ser contrariado. Eu demorei muito para conseguir lidar com ser contrariado. E foi divisor de água na minha vida quando eu estava lendo Ray Dalio. Ray Dalio, Princípios, todo mundo tem que ler. Animal. Quando, né, e ele toca no ponto, foi onde eu virei a chave de uma vez por todas, onde ele fala: até o seu estagiário pode trazer as melhores ideias para sua empresa. Ouça todo mundo. A opção de aplicar todas as ideias na sua empresa, porque só a aplicação e a prototipação vai realmente validar, né? Então, a partir desse dia aí, eu falei, não, eu vou falar muito menos nas reuniões e ouvir muito mais, né? Nesse meu papel aqui, e eu tô longe de ser o cara que tem a razão, longe. Então, isso foi importante. Então, a minha dica, que foi o primeiro livro de inteligência emocional que eu li, que é um compilado super simples, Harvard Business Review, qualquer aeroporto ou livraria que você for, você vai ter lá Harvard Business Review de inteligência emocional. É fundamental, não importa a área que você faça, não importa o que você quer fazer, tem que ter aí na mala de ferramenta. Animal. Então, já caminhando para os finalmente aqui, André, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que geralmente é uma pergunta que eu ouço, as respostas são muito interessantes. A pequenininha aí, manda um beijinho para ela. Querendo olhar. A minha também tá aqui. Ela tava do meu lado agora pegando água, dando assim, ó. Só que ela não tava aparecendo no vídeo. Se você pudesse jantar com 3 pessoas, vivas ou mortas, não importa qual é o estado da matéria dela nesse momento, quem seriam essas 3 pessoas e por quê? Caraca. Cara, eu acho que uma seria Nelson Mandela. Por que o Mandela? Porque esse cara conseguiu trazer tantas lições, né, de resiliência, de gestão de pessoas, né, de desenvolvimento, de olhar pelo outro, de inteligência. Então, o que ele fez, a história dele no mundo, para mim, sempre é um exemplo, né? Então, ele. Eu ia para o outro mundo. O Mark Verstegen, cara, ele sempre vem na minha cabeça. Eu não esqueço a última. Um dia que esse cara mandou um e-mail, eu quase chorei, cara. Porque eu sempre falo que a Exos foi um GPS. A Exos foi um GPS de empreendedorismo e o Mark Verstegen foi um GPS pessoal para mim. Eu comecei a usar a camiseta para dentro porque ele usava. Dele.
A minha esposa e o meu sócio me zoavam me chamavam de Marquinho. Ih, ó o Marquinho. Porque eu metia a camiseta para dentro querendo ser igual do cara. Mas você precisa dessas loucuras. Essas loucuras são necessárias. Né? Então, eu acho que eu gostaria de jantar com ele hoje, tá? O pós-Exos, sabe? Então, eu gostaria de colocar ele nessa mesa aí também. Eu colocaria, porque é um cara que sempre esteve muito presente aí na minha vida. Nossa senhora, que difícil. Acho que meu avô. Eu vou. Qual é o nome do vovô? Vô Cunha. Vô Cunha. Por que o vô Vô Cunha? Antônio. Eu acho que porque é um cara que muitas das coisas que eu tenho em relação ao trabalho, né, e a perseverança, assim, vieram de ficar ouvindo as coisas que ele falava de vir de Portugal, resiliência da saudade da família, deixar minha avó e viajar para ir para o Rio de Janeiro, tecido, deixa tecido, volta, longas viagens, trabalho focado. Então, eu acho, né? Tô imaginando essa mesa, Mandela, Verstegen e meu avô. Que mesa bem louca, bem variada. Haja lenço. Nossa. Pô, animal, da hora, bacana. André, que mensagem que você gostaria de deixar aí pra galera da área, cara? Simplicidade e consistência, né? Eu acho que eu vou estender até, eu vou pôr comprometimento, né? Responsabilidade e humildade. Eu acho que olhar muito mais para dentro do que para fora, olhar para dentro do que para fora, valorizar o simples e buscar consistência. Que episódio, senhores. Obrigado, André. Pô, eu que agradeço, Pô, cara, então. Eu que agradeço. Obrigado pelo bate-papo aí, ó. Filhota do lado aí, já querendo o colo do papai. Cadê? Tá, ele saiu. E obrigado, cara. Obrigado aí que, Valeu. pô, baita Espero que ajude, aula. Espero que reverbere aí um pouquinho e que ajude o pessoal aí a construir o caminho. É isso aí, senhores. Mais um episódio do H9 Podcast com o André Cunha. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.